Começa mais uma vez TV Sintracom e a nossa transmissão é via satélite a todo o território brasileiro às sextas-feiras às 20h50. E essa transmissão é realizada através da Oi TV, Sky, VivoSat, Nossa TV, ClaroSat. A transmissão também é feita às sextas-feiras às 15h através da Claro TV, da Vivo TV e também a transmissão é realizada através do canal Universitário São Paulo, todos os sábados, às 13h30 e você pode acompanhar através da Claro TV e da Vivo TV. E a nossa convidada de hoje é a doutora Kátia Boulos, advogada e docente universitária com atuação interinstitucional na defesa dos direitos da criança, adolescente, mulher e pessoa idosa. Ela é conselheira no Conselho Estadual da Condição Feminina da Secretaria da Mulher no Estado de São Paulo, diretora nacional e presidente da Seção Estadual São Paulo da Associação de Direito de Família e das Sucessões ADEFAS. Muito bem-vinda, doutora Kátia Boulos, tudo bem? Tudo ótimo, agora estando aqui com você. Olá a todos e todas que nos assistem e nos ouvem, dizer da minha imensa alegria de estar aqui a seu convite, podendo falar um pouco, dos temas que nos afligem e ao mesmo tempo daquelas soluções que nós imaginamos possíveis. O índice de suicídio infanto-juvenil tem cada vez mais crescido, crianças e adolescentes querendo tirar a própria vida. E um dos fatores é o que acontece dentro de casa e essa relação de abuso, de excesso, que acontece em cima da criança. Então, por que as pessoas falam assim, mas essa lei protege os homens? Pessoas assim, elas estão tentando manipular a ideia e um cenário para que as mães sejam aí descredenciadas. E essa não é a finalidade, muito pelo contrário. A lei da alienação parental vem defender essas mães. Sem dúvida. E por que isso acontece? Porque no nosso país, a maioria das mães é que detém a guarda unilateral. Ainda é. Então, em outros países, acaba às vezes a maioria dos pais ficando com a guarda da criança. E no nosso país, no nosso Brasil, no judiciário, na maioria dos casos, a guarda fica com a mãe. Sim. A guarda unilateral é com a mãe. E é concedido ali o direito de visita, o direito de convívio com a criança. Então, por isso que é vendida uma ideia equivocada de que a lei da alienação parental acaba prejudicando a mãe. E também por que estava sendo vendida essa ideia? Porque houve alguns casos de abusos de pais que abusaram dos seus filhos sexualmente, que violentaram os seus filhos, e a mãe ali numa questão foi lutar por isso e ela acabou confundindo as duas áreas, penal, com a cível, com a alienação parental e com abuso. Então, assim, para ser mais clara, se houve abuso, se houve violência, uma vez que há uma denúncia que a criança fala ou que a mãe suspeita, tem que ser investigado. Sim, tem que ser apurado no campo próprio. Tem que ser investigado, tem que ser apurado. A gente não está falando de proteger a criança, então o foco é a criança. Sem dúvida. Então, se houve isso, tem que ser mesmo denunciado, mas tem que ser investigado. Se não for verdade, que seja punido quem fez falsa denúncia. Também, sem dúvida. Agora, se é verdade que o criminoso, sendo ele pai, quem for, seja responsabilizado, seja punido, seja preso, seja encaminhado e seja responsabilizado. De acordo com o crime que ele cometeu. Por isso que eu, Adriana Ramalho e doutora Kátia Boulos unimos forças para também levar uma bandeira que é qualificar o judiciário. Nossos juízes precisam, nesse recorte, não correr com os processos, mas sim ter uma atenção sensível, humanizada para o caso. Ter especialistas
peritos especializados para poder investigar o caso. Ali foi alterada para essa finalidade, porque nós sentimos a necessidade, a lei previa que fosse atendido por profissional capacitado. O Código de Processo Civil, que é de 2015, entrou em vigor em 2016, trata no artigo 699, fala especificamente de alienação parental. Exato. Quer dizer, então nós temos que ter profissionais que sejam especializados, psicólogos, assistentes sociais e que façam efetivamente o trabalho, né, de precisar comparecer à casa, fazer o perfil como deve ser. Exato. Né, e quem conheça a alienação parental e aquela frase, né, um erro não justifica o outro. Não, de forma alguma. Como uma lei não pode ser extinta por causa de um erro. Não, pelo mau uso da lei. Aliás, há quem esteja agora, recentemente, para nosso espanto, quem esteja querendo revogar a Lei Maria da Penha. Pois é. Quer dizer, há quem queira dizer não, mas tem que ser porque... Não. O mau uso, se acontece, ele tem que ficar limitado ao campo do mau uso e a responsabilidade de quem está usando de forma inadequada. Não, e esse exemplo é tão bom, doutora Kátia Boulos, porque tem pessoas que falam assim, não, eu não sou a favor da Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, porque já tem o Código Penal, já tem o Código de Processo Penal, homicídio é homicídio, agressão é agressão para todos. É isso mesmo. Ok, mas as pessoas precisam entender que, além disso, somado a isso, todo crime cometido, agressão, tentativa de homicídio contra a vida de uma mulher é pelo potencial do crime, a gravidade do crime. A mulher é tida, sim, biologicamente, como a parte mais fraca. Ela é vulnerável. Ela é vulnerável. A parte Por vulnerável. isso, essa lei específica, que é a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha, existe. Porque ela é a parte mais fraca. Pô, numa relação de um homem e de uma mulher, um homem tem mais força. Fisicamente falando. É muito bem colocado isso, a questão da vulnerabilidade, porque onde houver vulnerabilidade, deve existir a proteção especial do Estado. Por que nós temos uma lei da alienação parental? Porque crianças e adolescentes são vulneráveis. Exatamente. A mulher em situação de violência doméstica é vulnerável. E outro dia me perguntaram, mas a mulher hoje... Não tem a mulher hoje. Tem que, no contexto da família, a mulher ainda é aquela que é vulnerável. Por quê? Porque ou ela é a que acaba sendo responsável pela família porque não tem um companheiro, ou porque foi abandonada, ou porque sofre violência enquanto ele está lá junto com ela. Nós que trabalhamos com essa área sabemos o quanto é necessário uma lei de proteção a essa vulnerabilidade. E ali estão as crianças e adolescentes. Então, quando me perguntaram outro dia, foi até numa entrevista, mas já não, como você bem observou, mas já não tem, quer dizer que a mulher assassinada sempre é feminicídio? Não, a lei do feminicídio existe já desde 2015, né? Portanto vai fazer 10 anos, tem 9 anos. Março de 2015. É isso mesmo, dia 9 de março. E aí, por quê? Porque é o assassinato de uma mulher, certo? Por duas razões específicas, ou em condição, ou em decorrência do gênero, é um crime de ódio, matou porque é mulher, sofreu esse, ou em decorrência de violência doméstica familiar. Exato. Então é diferente de uma mulher que foi abordada na rua, sofreu um assalto, um roubo, e ela acaba morrendo em decorrência disso. Não, aí é latrocínio. Está no Código Penal, é verdade. É roubo seguido de morte. Nós não estamos falando disso. É importante esclarecer, porque essa pergunta foi feita recentemente para mim. Exatamente. Então, assim, não, é em decorrência. E outra coisa, decorrência de violência doméstica familiar ou em razão do gênero. Aí, que é crime de ódio. E o que acaba acontecendo? O agravamento. Então, é insuscetível, não se fala em fiança, né? Graça, indulto, essas coisas não existem nesse caso. E a progressão do regime de pena para aquele que é condenado e sofre, portanto, a sanção do Estado, né, juiz, é uma progressão de regime muito mais difícil do que os outros crimes. É um crime hediondo. Por isso que eu falo, se é para proteger, quanto mais, melhor. A gente devia agradecer que tem o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, que venham mais outras leis. Sim. Se for para proteger a mulher, que surjam mais outras leis. E sejam efetivas, né? Porque se está ainda acontecendo morte de mulheres, é porque a lei ainda não está sendo aplicada, porque ainda a justiça não está sendo feita, porque ainda tem homens que acham que isso é correto e a gente precisa de uma lei que proteja a mulher. Porque tem homem achando que isso é normal. Por isso, então precisa ter um número, sim, de quantidade de leis que venha proteger a vida da mulher, como da criança e do adolescente. Sim, e também como questão de projetos importantes, quando nós fazíamos isso,
na época em que eu estive presidente da Comissão da Mulher Estadual da OAB de São Paulo, por 2 gestões, eu me recordo que nós trabalhávamos a reinserção do agressor na sociedade, mas a partir do quê? Daqueles programas de reflexão, né, de conscientização, para saber por que ele cometeu um crime, ele já sofreu uma pena, ele já tem uma pena, melhor dizendo, aí ele vai ser... Tem um programa aqui que chama Tempo de Despertar. Exato, da doutora Gabriela Mansur, que foi do Ministério Público, hoje está atuando como advogada, mulher competente, inteligente. Excelente, maravilhosa. E que tem um projeto justamente para proteger a mulher. E ela trouxe essa estatística, quando ela foi promotora lá em Taboão da Serra, ela conseguiu aplicar esses grupos reflexivos, né, dos homens que já tinham pena aplicada, eles tinham, portanto, que entender o que tinha acontecido. Então, é um programa, chama Tempo de Despertar, e ela viu que a reincidência da prática do crime caiu de 65% para 2%. Exato. Então, vamos transformar em política pública. Exato. E vamos fazer os grupos. Então, dessa forma, é a política pública de conscientização e prevenção da alienação parental. Exatamente. E por que eu fiz aqui uma alusão, um exemplo da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio? O que isso tem a ver com alienação parental? Tem tudo, gente. Tem tudo a ver, tudo a ver. Sabe por quê? A mesma coisa se aplica à proteção à criança e ao adolescente. Quanto mais leis e regramentos para proteger a criança, melhor. Então, se tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ótimo. Se temos a Constituição Federal, ótimo. Se temos previsão legal no Código Civil e Penal, ótimo. E então a lei da alienação parental vem para poder somar, porque precisa desse reforço para proteger o físico e o emocional dessa criança e desse adolescente. Perfeito. Por isso, todo esse exemplo aqui para poder fazer uma pergunta para a doutora Kátia Boulos. Uma pergunta. Para vocês poderem pegar a linha de raciocínio e acompanhar a pergunta que eu vou fazer para a doutora Kátia Boulos, que é: essas pessoas, que são poucas, tá? Na estatística, é a minoria que quer que a lei da alienação parental seja extinta. Sim. Vamos colocar hipoteticamente, se caso isso viesse a acontecer, que não aconteça, porque eu sou contra, a lei tem que continuar. Mas, se caso a lei fosse extinta, como fica a proteção à criança e adolescente na questão da alienação? Quando comprovado o item da alienação parental, a questão, o fato concreto, uma alienação parental com aquela criança, aquele adolescente. Então, é muito importante porque essa lei da alienação, ela não está isolada. Ela está fundamentada em tudo isso, na Constituição Federal, antes de tudo, para a qual todas as demais leis devem convergir. Então, ela é uma das leis especiais para a proteção de vulneráveis, que são crianças e adolescentes, dentro de um determinado cenário. Que cenário é esse? Tem criança e adolescente sofrendo abuso psicológico, abuso moral praticado por essas pessoas que nós falamos, que deveriam dar apoio. Então, eu tenho uma lei especial para isso. O Brasil é modelo para isso, exemplo. Se conseguirem revogar, o que, sinceramente, eu digo é uma minoria sim e é uma minoria barulhenta, né? Que, infelizmente, não toma, com todo o respeito que algumas pessoas que defendem a revogação, mas com as quais eu já conversei e estou à disposição para conversar e debater, certo? Pensem bem que nós não podemos fazer, então, revogar tudo, né? Então, nós vamos ter que mudar todo o nosso sistema de proteção, né? Dizer que não existem direitos fundamentais para crianças e adolescentes, que o Estatuto da Criança e Adolescente já prevê, sim, prevê, mas acabou de ser alterado justamente para ser atualizado com relação à questão da guarda, da alienação. Então, é uma lei de 90, o Estatuto da Criança e Adolescente. Ela vem sendo sempre atualizada. A lei da alienação parental, especificamente para a condução dos casos no judiciário, vai ter um sistema de justiça que vai atuar em conjunto com todo aquele sistema que nós falamos, para dizer, aqui está acontecendo alienação parental. Então, aqui nós temos que tomar uma providência. É para o sistema, é para o juiz, é para o promotor, é para nós trabalharmos a questão, não vai buscar no Estatuto da Criança, vai buscar, não, nós temos que buscar uma lei que atenda especificamente os casos que acontecem, nós temos essa lei. O que nós temos é que aperfeiçoar. Então, não é ser revogada, porque não tem como você tirar toda a base
dela. A base dela é tudo que nós falamos aqui. Exato. O Código Civil fala de poder familiar, o Código de Processo Civil fala de alienação parental. Nós temos a alteração da lei da alienação justamente para poder trazer o sistema que a criança possa, se for o caso de proteger uma criança, tem uma denúncia, né, de abuso, imediatamente essa criança precisa ser protegida. Vai ter visitação? Vai ser visitada, mas de uma forma assistida. Vai estar. É isso que tem que dizer. As pessoas não conhecem, as que criticam, dão um viés de gênero que não é. Nós estamos falando de uma lei de proteção de crianças e adolescentes. E tem uma coisa, por falar em gênero, crianças também são meninas. E essas meninas crescem dentro desse ambiente nefasto, cruel, opressor. E que vida que elas vão ter lá para frente? Eu conto o caso de uma aluna que, com 29 anos, lá no segundo pós-graduação dela, disse para mim o seguinte: depois de um dia inteiro de alienação, de aula sobre alienação parental, discussão, debate, estudo de decisões judiciais, tudo que nós baixamos, doutrina, legislação, jurisprudência, todo mundo foi embora, ela ficou no final, ela disse para mim: Dra. Kátia, queria dizer uma coisa para a senhora. Hoje, com 29 anos, advogada no segundo pós, hoje eu entendi por que eu tomo remédio de tarja preta desde os 15 anos de idade. Por que eu não consigo ter uma família estruturada? Por que eu tenho essa rejeição a quem não me fez nada? Uma avó paterna, um tio paterno que eu não consigo nem chegar perto. Hoje eu estou entendendo e não me dou mais bem com ninguém da família. É isso que nós queremos. É forte, né? É muito forte. Eu fiquei impressionada porque é uma... Por isso eu faço um alerta. Se a lei da alienação parental for revogada e aconteceu uma denúncia de violência sexual contra uma criança, a denúncia vai existir do mesmo jeito, o caso vai ser aberto, o inquérito do mesmo jeito, investigado do mesmo jeito, e se o judiciário, que é o Estado maior, concluir que a mãe cometeu uma falsa denúncia, ela vai perder a guarda. Então, tirem da cabeça que excluir a lei da alienação parental, isso vai amenizar os casos, isso vai desproteger o pai abusador, ou que vai deixar de... que vai ficar mais evidente o pai que é abusador. Eu nem penso na hipótese da revogação. A gente tem que ir pela linha do que é transparente. Lógico. Se cometeu o ato, tem que ser preso. Pai que comete abuso contra o filho, que violenta sexualmente o filho, né? Quem cometer, seja o pai, a mãe, o tio, o avô, o vizinho, tem que ser preso. Não é a exclusão de uma lei que vai aliviar a situação. E não é essa lei que faz mãe perder guarda. Vamos olhar o poder familiar no Código Civil. Até porque o juiz vai continuar se respaldando no Estatuto, na Constituição Federal. No Código Civil. O poder familiar está lá também. Quais são as hipóteses de suspensão ou de destituição, de perder o poder familiar? Exatamente. Ali não fala em alienação parental, ali fala na prática imoderada de abusos. E alienação parental é uma forma de abuso. Exato. É abuso que se pratica, está lá na lei, é abuso. Então, assim, não adianta querer tirar, porque é uma coisa que acaba sendo midiaticamente, né, para quem faz o barulho que faz, os detratores dessa lei acabam, o que me deixa muito triste com isso, não é um debate com profundidade. Se baseia em situações assim. Porque o Richard Gardner, ninguém mais fala, quem trabalha com essa área, não fala de Richard Gardner. Nós não falamos de síndrome, aqui nós falamos de atos de alienação, que são aqueles que todo dia são praticados. Esconde informações importantes médicas, muda de cidade sem avisar a outra parte, leva a criança para outra situação. Mas são tantos, omite informações que são importantes, porque pai e mãe, enquanto existir pai e mãe, essa criança tem que ter essa segurança por parte de pai e mãe, ou pai, mãe, enfim. E a síndrome é a consequência, né? Ela é exatamente o que a doença, criança já é a doença. É a doença. Então ela tem que ser tratada na área da saúde. Então, que venha para o Brasil, que ela seja debatida aqui, mas na área da saúde. Não como um ato comprobatório dos atos da alienação parental. No judiciário, discutir ato de alienação. Está existindo? Tá. Quem está praticando? Exato. E vou dizer mais. Vamos lembrar da lei da guarda compartilhada. O Código Civil foi alterado já pela segunda vez agora em 2014. Se pai e mãe forem declarados que ambos estão alienando, o juiz vai determinar a guarda para uma terceira pessoa. O avô, a avó. Pode ser parente, diz a lei,
aquele que guarde ou aquela que guarde afinidade e afetividade com a criança. Pode ser até uma pessoa que não seja parente. Repete essa palavra. Afetividade. Exatamente. Que dê afeto, amor, carinho, que está faltando e cuidados, né? dos pais. Houve suspeita, faça a mesma denúncia. Olha, é o pai, é o tio, é o avô, todo aquele que detém a guarda ou vigilância da criança, estava sob a responsabilidade e ele cometeu um crime que é abusar sexualmente do seu filho. Mãe, faça a denúncia mesmo. Exatamente. Abra uma investigação, nós estamos do seu lado para apoiar. E se provado, feito perícia, investigação feita, nós estaremos do seu lado para colocar o criminoso atrás das grades. Ah, mas a justiça não investigou como se deve. Conte conosco também para continuar lutando por essa justiça, até que a verdade seja provada e essa criança protegida. Nós não vamos jamais estar do lado de quem é errado e é um criminoso. Exatamente. Nunca, jamais. Como nós também jamais estaremos do lado daquele que comete um ato de alienação na vida da criança e do adolescente. Nós estamos aqui para ficar do lado do certo, para ficar do lado da criança e do adolescente. Então, mães, conte conosco. Tem que ser punido mesmo. E nós estaremos sempre do lado da criança e do adolescente no caso de alienação parental. Por isso, estou aqui repetindo essa declaração para que fique registrado que a nossa vontade é que a lei da alienação parental seja revisada e melhorada, para que proteja a criança e o adolescente, para que a mãe viva em melhor conformidade, de uma forma muito mais feliz com o seu filho, com a sua filha, que o pai também viva de uma forma feliz, que ambos entendam que qualquer que seja a relação conflituosa, ela seja tratada em paralelo às vistas e aos ouvidos e ao coração e à mente da criança e do adolescente, do filho, que é o fruto de um amor, que é um fruto de uma relação. E essa criança precisa crescer com amor, precisa crescer com carinho. Então, deixo aqui esse meu registro, que eu tenho certeza que é o mesmo da doutora, porque nós estamos na mesma causa juntas, lado a lado, e assim vamos permanecer. Então, mães, estamos aqui para lutar com vocês. Pais, nós estamos aqui para lutar com vocês. Tudo quando for em prioridade a criança e o adolescente. Agora, para finalizarmos, Ricardo, já está aí certinho? Fala para mim aí se tá já o vídeo, se a gente consegue passar aqui. Olha aí, ó, já tá aqui na tela, o pessoal que está nos assistindo aqui, ó, pode olhar aqui na TV, aqui à sua esquerda. Então aqui nós temos um vídeo muito interessante de uma artista chamada Ilana Yahav. É uma artista que trabalha areia sobre vidro. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui, nessa imagem, nós estamos vendo que são carneirinhos, que representam a mansidão, que seria o ideal, né, para que todos pudessem se desenvolver dessa forma. E ela coloca uma figura de ave aqui, que é uma águia. E a águia representa, ela é a mais poderosa das aves, e quando se é comparada ao ser humano, é o ser humano que detém o conhecimento, é o que detém condições, né, como os advogados, os primeiros juízes das causas. Mas a águia, quando está com os olhos duros, quando está com as garras afiadas, e numa situação de família, e vamos interpretar como sendo o sistema de justiça, pode esfacelar esse grupamento familiar, pode causar prejuízos, né, para a vida toda e nas diversas gerações. Mas aí ela pega a areia, ela modifica o cenário com a mesma areia que ela manteve a família, com serenidade, ela traz o sol. E o sol para nós só pode representar o calor e o acolhimento, a forma de recepcionar as situações de família no sistema de justiça. E enxergo a família porque ela coloca ali um ninho. E esse ninho tem o que nós podemos considerar que sejam crianças e adolescentes, as pessoas do grupamento familiar. Nesse cenário de paz, ela coloca uma outra figura humana, no caso não é uma figura de ave, mas é uma mulher, que nós podemos interpretar como sendo a justiça, porque a justiça é representada por uma figura mulher, a deusa Têmis, e a justiça ampara a família. Essa é
a proposta realmente que nós temos que fazer, buscar justiça para a proteção, no nosso caso aqui de hoje, de crianças e adolescentes e no sistema de família como um todo. E ela finaliza com aquilo que nós podemos considerar que seja um túnel do tempo, e ela vai direcionar com a mesma areia, né, que ela trouxe as imagens anteriores, ela vai direcionar para aquilo que nós desde 2000, a convite da ONU, né, estamos lutando para ter, que é a paz, né, o sistema de paz. E ela coloca ali o globo terrestre, né, ou seja, a pacificação, que é só a paz que pode trazer realmente a união entre os povos, que pode trazer que nós respeitemos as diferenças e saibamos conviver de forma saudável com as diferenças, respeitá-las, né? Ela traz ali o globo terrestre e é um convite que ela faz, né, que na verdade nós trabalhemos com a paz, né? E por que eu falo isso? Porque ela finaliza trazendo uma figura de ave, mas dessa vez é uma que é incontestável, é uma pomba, e a pomba simboliza a paz com ramo de oliveiras, e vai multiplicar essas pombas aí na direção do infinito, com as diversas famílias e formações familiares, fazendo um convite que eu entendi que ela me fez em 2005, quando eu vi o vídeo pela primeira vez, que é o Just Imagine, ou seja, mais do que imaginar, nós vamos trabalhar, nos unir para multiplicar as pombas, para a pacificação da sociedade, das famílias, para chegarmos ao bem-estar que todos nós desejamos para a nossa sociedade. Eu sou muito fã dessa apresentação, interpretada aqui, recitada, eu falo recitada pela doutora Kátia Boulos, porque é algo muito profundo, algo muito importante, que simboliza tudo isso que ela falou, a família, a paz, a união, a proteção. Então, doutora Kátia Boulos, parabéns pelo todo o carinho que você coloca no trabalho que você exerce com excelência. Você coloca o seu amor, o seu coração, a sua técnica, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua vontade de querer uma mudança para melhor para a vida das pessoas. Porque quando a gente fala sobre alienação parental, a gente coloca em prioridade a criança e o adolescente, mas o foco principal é a família. Sim. Parabéns, e você é uma pessoa de luz, uma pessoa que emana luz e ilumina todos que têm a oportunidade de estar perto de você. Que privilégio meu te conhecer nessa vida e ter você como minha amiga. Eu te admiro muito, saiba que você vai fazer parte da minha vida, da minha história e do meu ser, da minha construção como ser humano. Você é tudo que as pessoas merecem nessa vida, porque você é só coisas boas. Nossa, eu só posso agradecer, eu acho, e emocionada, porque desde que nós nos conhecemos e abraçamos essa causa, que é uma causa difícil, mas necessária, né? Eu senti essa coragem, essa determinação, essa parceria em você, que é um ser humano que eu respeito muitíssimo, e eu só posso dizer que o que nós conseguimos realizar é porque Deus nos colocou pessoas como você no nosso caminho, nessa caminhada difícil que nós fazemos, mas que nós temos colhido os frutos muito bons e nós seguimos juntas, né? Então, essa admiração é pela sua pessoa, é pela forma como você se conduz, pela seriedade ética, pelo compromisso com a verdade, com o que é real, né? Não aquilo que é imaginário, não, você abraça corajosamente, determinadamente as causas. Então, conte sempre comigo. Eu sou sua fã e todos sabem disso. Aliás, você, como eu digo, você tem viajado em todas as minhas palestras, tem viajado nos meus slides, né, junto comigo e na apresentação do trabalho, porque você consegue fazer a diferença para melhor. Eu agradeço o convite e conseguiremos juntas, com certeza. Conte sempre comigo. E a doutora Kátia Boulos aqui, a nossa convidada de hoje. Doutora Kátia Boulos, essa grande jurista, essa grande advogada, essa grande militante, defensora da criança e do adolescente, que é especializada na lei da alienação parental e que passa por todos os estados do Brasil e do mundo para levar informação e conscientização. Por isso, a nossa convidada de hoje merece todos os reconhecimentos. Para você que nos assistiu até aqui, acompanhe as redes sociais da doutora Kátia Boulos, o trabalho dela, que eu tenho certeza que você vai se surpreender cada vez mais. Muito obrigada a todos que nos acompanharam.